Quero saudar os irmãos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu pedi perdão ao reverendo Eliezer hoje já, porque era ele que ia pregar hoje. Mas aí houve um desentendimento. Falei, não é eu hoje? Ele falou, não, mas ele gentilmente, pela nobreza dele, falou, não, acho, então, por favor, fique à vontade. E dia 19, estarei aqui com vocês também, pela manhã e meia-noite. Me parece que o pastor tem um compromisso em outra cidade. Eu estarei com vocês no domingo pela manhã e domingo à noite. Conto com a presença de vocês para estarmos aqui para dar corpo, porque quando o pastor da igreja sai, os membros também acham que pode sair de férias, e não é bem assim, né? Não existe férias de Deus. Mas eu fico também muito feliz, muito grato a Deus, por ao chegar na igreja encontrar o Luiz Carlos. Luiz Carlos chegando, eu sei que ele passou por um momento difícil, né, Luiz? E Deus grandemente abençoou a sua vida e trouxe ele novamente para a igreja, podendo sair da sua família e estar conosco por período que Deus assim o quiser. Agradeço a vida do nosso tesoureiro, o presbítero Adailton, que gentilmente sempre está conosco, cuidando das finanças da igreja, da vida financeira da igreja, juntamente com o conselho da igreja. Isso é muito importante. São homens e pessoas que Deus levantam na igreja, né, para servir ao Senhor. Bom, a mensagem que eu vou utilizar na nossa pregação, o texto da mensagem, está em Mateus. Eu vou utilizar Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, eu vou ler de 1 a 16. Se você estiver com a sua Bíblia, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 1, de 1 a 16. É o livro da genealogia de Jesus Cristo. O pastor falou, né, no Natal, leu um texto em Lucas, que fala sobre o Natal. Nós estamos no mês do Natal. Eu vou pedir àqueles irmãos que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, por favor, que se coloquem de pé. Quem não puder, pode permanecer sentado e acompanhe a leitura que eu irei fazer na Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 1, de 1 a 16. Assim diz a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Naasson gerou a Raabe, a Boaz, gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, este culto é para o Senhor. Ó Deus, o receba
com a inteireza de todo o nosso coração. Permita agora, Senhor, ao ler a Tua palavra, que compreendamos a Tua vontade na vida de cada um de nós. Que saiamos daqui nessa noite mais comprometidos, mais edificados com a Tua palavra e com as coisas do Teu reino. Por isso, ó Deus, fique conosco, nos use conforme o Teu querer. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, no ano de 380 da era cristã, reuniu na cidade de Saragoza, na Espanha, um sínodo da Igreja de Jesus Cristo. E uma das resoluções desse sínodo, daquela reunião conciliar, é que a Igreja deveria começar a celebrar, no mês de dezembro, nos 4 domingos anteriores ao dia 25, liturgicamente o chamado Advento. Nós estamos no 2º domingo do Advento. Seria um tempo no qual todos nós deveríamos e devemos regozijarmos e preparar para essa data maravilhosa que é o Natal. É uma data maravilhosa. Por quê? Ganhamos presentes? Também ganhamos presentes no Natal, mas celebramos a vida e a vinda do Filho de Deus ao mundo. Nesse tempo, esse tempo de Natal, o nosso coração ele irá se alegrar, pois estaremos celebrando a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho ao mundo por mim e por você. Quer maior alegria do que isso? Deus conhece as nossas dores, as nossas alegrias, viu as nossas lágrimas caírem de tristeza, muitas vezes, presencialmente. Celebramos o quanto Deus, na verdade, no dia 25, celebramos o quanto Deus nos amou, o quanto Ele nos ama, porque Ele mandou o Seu Filho ao mundo para pagar os nossos pecados, pecados que foram pagos na cruz do Calvário. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, da genealogia de Jesus, a palavra de Deus, ele nos traz grandes revelações. E eu quero compartilhar com os irmãos, nessa noite, apenas 3 revelações do texto que nós lemos, 3 revelações importantíssimas para a nossa vida. A primeira revelação do Natal que podemos extrair do texto está no versículo 1, que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sabe o que nós podemos extrair daí? Qual é a revelação que esse texto traz para mim e para você? Que Deus, ele é confiável. O nosso Deus é um Deus confiável. 2000 anos antes de Jesus Cristo nascer, Deus fez a seguinte promessa a Abraão, relatada lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 13. O que Deus promete a Abraão? Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão que por meio da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas, pastor, como isso aconteceria? Deus mandou o Salvador do mundo na família de Abraão. Essa é a primeira revelação do Natal que nós podemos extrair do texto. Deus é confiável. No texto nós lemos 2000 anos depois, vemos o cumprimento da palavra de Deus, a promessa que ele fez a Abraão. Ele prometeu ao pai da fé, ao pai da aliança,
ao pai do pacto, que mandaria o Salvador do mundo na sua família, e 2000 anos depois ele cumpre essa promessa. É a primeira revelação do Natal. Meus irmãos, Deus é confiável. O nosso Deus é um Deus confiável. Mas 1000 anos antes, eu queria compartilhar isso com vocês, 1000 anos antes, 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, Deus faz uma promessa a Davi. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 13 e 14. Vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 17, lá no Antigo Testamento. 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido forever, para sempre. Para sempre. Amados, Deus mandaria reinar no trono dele um descendente que seria para sempre. Olha o versículo 13: eu lhe serei por pai. Amados, Deus prometeu a Davi que daria na sua descendência um rei que reinaria para sempre, e Deus Pai seria o pai dele, e ele seria o filho de Deus. E aqui na genealogia de Jesus, a primeira revelação que temos é que Deus é um Deus confiável, um Deus que cumpre as suas promessas. Todas as promessas que ele fez no Antigo Testamento, em relação e com respeito a Jesus Cristo, Deus cumpriu. Promessa feita a Abraão de que salvaria o mundo através da família dele. Promessa feita a Davi, que mandaria um descendente no seu reino, que reinaria para sempre, que Deus Pai seria o pai dele e ele seria o filho de Deus. Duas promessas que Deus faz no Antigo Testamento que cumpre. Esse Deus é o mesmo Deus que continua a cumprir com as suas promessas, as promessas de Deus para você, meu irmão, para você, minha irmã. É o mesmo Deus. Ah, pastor, que promessas então que Deus tem para mim? Diz aí. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas e João. Um pouquinho para frente na sua Bíblia. João capítulo 1. Você quer ver uma promessa que Deus tem para você? João 1, versículos 11 e 12. Eu queria que você lesse comigo. João 1, versículo 11 e 12. Acharam? Eu estou aqui apanhando para achar, mas está difícil o negócio. Pronto, está aqui, achei. 11 e 12. Vamos ler juntos? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E agora? Mas se você crê em Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo? Você crê? Se você crê em Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Você deixa de ser uma mera criatura e se torna o filho adotado de Deus. A mesma promessa, ela é repetida em João 3,16. Esse todo mundo sabe de cor, esse versículo. João 3,16, vamos falar comigo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas a vida eterna. Esse todo crente tem que saber de cor esse versículo, João 3,16. Deus mandou Jesus para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados.
E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, recebe, meus irmãos, de graça, o perdão dos pecados, a justificação, a adoção, recebe a vida eterna. Essa é a promessa que Deus tem para você. Se você quer receber a salvação, se você quer ter a vida eterna, é muito simples. O primeiro caminho é: arrependa-se dos seus pecados nesta noite e creia que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal. Mas, pastor, tem outra bênção dessa de Deus para mim? Tem. Mateus 28, 20. Abra sua Bíblia lá em 28, 20. Tem sim. Olha que interessante. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco em alguns dias, não é isso? Não. Estou convosco todos os dias. Até quando, doutores? Até a consumação do século. Ana Paula escapou, doutores, viu? Sabe que é a nossa área. Irmãos, né? Até a consumação do século. Ele está dirigindo, e Deus dirige a nossa vida, e nesse momento, meus irmãos, Ele está dizendo que haverá um dia que essa história vai passar. A pandemia vai passar, as coisas de hoje vão passar, esse mundo vai acabar. Mas Ele nunca irá nos deixar, e no momento certo, Ele vai nos carregar no colo. É isso que Deus está falando. É essa promessa que Deus tem para você, essa promessa que Deus tem para nós. Ao seu lado, Cristo está. Que promessa maravilhosa. Você pode confiar nessa promessa, porque é a promessa de Jesus, o nosso Salvador. Mas, meus irmãos, se você está passando por momentos difíceis, todos nós passamos, né, reverendo Eliézer? Hein, Luiz Carlos? Roberto, meu presbítero. Todos nós passamos. Deus promete que na sua providência, Ele consolar a cada um de nós na sua aflição. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Leiamos, meus irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos. Coisa linda. É Ele quem nos consola em nossas aflições, para que você possa abençoar outras pessoas, e que essas pessoas que Deus coloca do seu lado, seja onde for que você estiver, elas possam ser abençoadas através da sua vida. Muitas pessoas esquecem que Deus coloca você ou colocam pessoas na sua vida, mesmo depois que elas se voltem contra vocês, para ser abençoadas durante aquele período que ela viveu com você. É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está mostrando a cada um de nós. Então, amados, não fiquem ansiosos, não fiquem desesperados. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Deus é confiável. Essa é a primeira revelação do Natal. Deus é confiável. Eu pergunto para a igreja,
Qual é a primeira revelação do Natal que o texto trouxe para nós? Qual é? Não ouvi? Deus é confiável. Vamos, gente, ânimo. Exatamente, pastor. Nós estamos aqui na igreja, reunidos, primeiro porque domingo é o dia do Senhor. Ah, mas todo dia é o dia do Senhor. Já ouviram isso? Ah, todo dia é o dia do Senhor. Pois é, mas a Bíblia não diz isso apenas. Diz que domingo nós temos que estar na igreja, congregados, para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Ao olharmos o texto, perguntamos o que Deus quer revelar nesse tempo de Natal. Eu vou à segunda revelação. Versículos de 6 a 11. Mateus, capítulo 1, de 6 a 11. Sabe o que esses versículos revelam para a gente? Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, né? Sabe o que esses versículos revelam para nós? Que Jesus Cristo é rei. Jesus Cristo é rei. É a segunda revelação. Nesse pequeno espaço de texto que lemos, vimos a menção de inúmeros reis da dinastia de Davi. E se eu fosse aqui contar a história de cada um deles, meus irmãos, nós não sairíamos daqui hoje à noite. Por isso eu desafio você a ler primeiro e segundo livro dos reis e primeiro e segundo livro das crônicas. Quero encorajar você a ler. Mas você, quando olhar para a dinastia de Davi, você vê homens que reinaram e foram maldosos, reis maldosos, terríveis. Um homem como Acás, talvez o pior deles, Manassés, mas vocês vão ver que foram homens depois convertidos pela graça de Deus. Mas a maioria desses reis, como um ou outro, são homens piedosos, homens que amaram ao Senhor. Davi, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, o homem mais sábio do mundo, construiu um templo para Deus. Jesus é o Rei dos Reis. Veio de uma linhagem real. Jesus, ele vem de uma linhagem real. Não somos salvos pelo Senhor Jesus, que veio humildezinho, simples. Não, Jesus, ele vem de uma estirpe real. Ele não é um coitadinho. Tudo bem que ele nasce numa manjedoura, todos nós sabemos a história, mas a linhagem de Jesus é uma linhagem real. Rei dos reis, ele é o rei da glória, ele é o rei, é o cabeça da igreja. Morreu, ressuscitou, e hoje nós não pertencemos a nós mesmos, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, mas é um sangue real. Se Jesus é rei, morreu na cruz por você, por mim, para nos salvar, sabe qual é o entendimento disso? Que nós não podemos nos guiar a nossa vida por nós mesmos, por aquilo que você acha, muitas vezes, o que é certo na sua vida, pela capacidade que você acha que tem até os dias de hoje. Jesus é rei e você é súdito. E se ele comprou você com o seu sangue na cruz do Calvário, você tem uma vida de submissão a ele. Isso você precisa entender. Cantamos aqui com o Júnior, com a igreja, rei, Jesus é rei, vários hinos dizem isso, mas você é súdito. Você tem uma vida de submissão a Cristo, ao Rei dos Reis? Ninguém está acima dos ensinamentos de Cristo, meus irmãos, ninguém. Nem eu, nem o pastor Eliezer, ninguém aqui nessa igreja ou no mundo está acima dos ensinamentos de Cristo. Eu fui convidado, uns 2 meses atrás, para ir no Clube dos Sargentos, ali no Glicério. Eles montaram um negócio no site de encontros.
de pessoas de idade, acima de 50 anos, para poder encontrar a pessoa. Muitos desquitados, divorciados, tem desquitados também, que eram antigos antes do divórcio, viúvos. Então, o pessoal da velha guarda, que encontram e marcaram um dia lá para se conhecerem pessoalmente. E convidaram, você é militar e é pastor, você pode trazer uma palavra para nós nesse dia, que as pessoas vão ter uma festinha lá e tal? Eu falei, posso. Que hora vai ser? Às 14 horas. Eu falei, perfeito, tudo bem. E fui lá e preguei a palavra de Deus, falei do amor, falei de Eclesiastes, há tempo para tudo. Nossa, Deus me usou. E aí terminou a mensagem, veio um senhor, deve ter uns 65 anos, essa aqui é a minha namorada, estamos nos conhecendo, tal. Pastor, mas o senhor sabe, agora na nossa idade a gente já está dormindo junto, vou para a casa dela, vai para a casa dela. Isso está certo, isso não está errado, né? Eu falei, olha, o que a Bíblia diz a respeito disso? Os mandamentos de Deus vai para a pessoa de 0 a 200 anos. Quantos anos o senhor tem? A palavra de Deus é imutável. Essas coisas que vocês estão fazendo estão em desacerto, em desajuste com a palavra de Deus. Deus não muda. Então, se vocês querem ter esse tipo de relação, se casem antes disso. Mas nós já somos viúvos. E daí? Está escrito na Bíblia que o viúvo, então, pode fornicar antes do segundo casamento? Os mandamentos de Deus são eternos. Eu quero perguntar a você, na sua vida cristã, você tem dado testemunho e tem vivido uma vida de submissão a Cristo Jesus? Na sua casa, os relacionamentos na sua família estão de acordo com a palavra de Deus? No seu trabalho, lá onde você ganha o pão, você dá testemunho sincero que você é cristão? As pessoas vêm para você e falam, ali vai um cristão? Na maneira que você se relaciona com a sua igreja, a nossa igreja aqui, com os pastores, com os seus presbíteros, você está obedecendo às Escrituras? Como é que está o seu relacionamento? Nessa noite, segundo domingo do Advento, nós precisamos nos arrepender, em primeiro lugar, dos nossos pecados e pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que quisemos tomar as rédeas das nossas vidas com as nossas próprias visões e tomar lugar que não são nossos e que nós não temos direitos de assumir, porque é Cristo que nos coloca onde quer que Ele deseje, conforme a sua vontade. Que Deus tenha misericórdia da sua vida nessa noite, que você se arrependa dos seus pecados e entenda, se Jesus Cristo é Rei e Ele te amou, você não vive mais para você, você vive agora para Cristo Jesus. Pastor, que revelação nós temos para este Natal? A revelação inicial de que aprendemos nessa noite que o nosso Deus é um Deus confiável, e a segunda revelação, que Jesus Cristo é Rei. Mas nós temos ainda uma terceira e última revelação que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Esse Deus, esse nosso Deus, é um Deus gracioso, de graça. Os povos na antiguidade, quando queriam mostrar a linhagem de uma pessoa, eles escreviam a genealogia. Mas eles excluíam as mulheres. As mulheres não eram nada. Serviam ali para servir os homens. Então, na genealogia das pessoas mais importantes, dos reis, não aparecia o nome das mulheres. O propósito de Mateus, neste evangelho, é revelar que Jesus Cristo é rei, que nasceu de uma linhagem davídica, e também mostra que Jesus, ele é o rei dos reis. E Jesus permite, na sua genealogia, que entre mulheres. Olha, já começa a mudar as coisas com a presença de Jesus.
Isto é graça. Isto é graça. Porque as mulheres não tinham espaço na sociedade daquela época. Nenhuma. E aqui aparece no texto 5 mulheres. 5 mulheres que aparecem no texto de Jesus. E elas todas estão envolvidas em pecados, escândalos e acusadas de adultério. A primeira que aparece é Tamar, que se casou com Judá. Mas Judá, que vem da descendência de Israel, de Jacó, ele casou anteriormente com uma outra esposa, Batsua, e teve 3 filhos, Onã e Selá. Casou com Tamar, mas era mau perante os olhos de Deus, agredia sua mulher. Morreu jovem, sem deixar descendentes. E pela cultura da época, o outro filho assumia a mulher do falecido, para dar herdeiros, seguir a herança. Então, ela casou com Onã, que era mau também. Ele era tão mau que ele não queria deixar herdeiros, que quando mantinha relações com Tamar, na hora do êxtase, ele não concluía o coito, ejaculando fora da mulher, e ela não engravidava. Fez o que era mal perante os olhos de Deus, e morreu também jovem. E aí ficou o terceiro filho, Selá. Era pequeno. Agora, cá para nós, você tem 3 filhos, 2 casaram com a mulher. Você vai deixar o terceiro casar? Vai falar que ela é amaldiçoada, vai morrer também o terceiro. E Judá enrolou. E Tamar viu que estava sendo passada para trás, o que ela fez? Se disfarçou e manteve relações com Judá, e engravidou. E quando ela estava indo para ser morta, apedrejada, ela revelou a Judá que ela estava grávida dele, e mostrou os apetrechos que ele havia deixado no dia que mantiveram relações. Ela gerou 2 filhos, Pérez e Zerá. Depois aparece Raabe na genealogia de Jesus. Sabe quem era Raabe? Raabe nem judia era dona de prostíbulo. Raabe era dona de prostíbulo, era uma cananeia. Ela ajudou os espias na vitória contra Jericó. Depois aparece Ruth, uma moabita, que foi, convertida. Deus usou a sua sogra para convertê-la, era viúva. E aí casou com Boaz. Boaz era aquele sessentão, assim, rico, cheio da grana, viúvo rico, que toda mulher, poxa, quero casar com um cara cheio da grana. E casou com Ruth, mãe de Obed, bisavó de Davi. E a 4ª mulher é Betseba. Se você não sabe quem é Betseba, ela é o Salmo 51, arrependimento de Davi. Está lá a moça tomando banho, Davi olhando, atrás para o palácio, mantém relações com ela era casada com Urias, manda matar o seu marido, depois se casa com ela, mãe de Salomão. E a 5ª mulher que aparece é Maria, mãe do Filho de Deus, com caráter duvidoso. Um anjo engravidou Maria? Para! Isso é fé, é crer na palavra de Deus. O texto nos mostra que não existe família perfeita. Não existe família perfeita que não possa ser resgatada por Jesus Cristo. Por mais problemas que você tenha na sua casa, na sua família, para Deus não há nada impossível. O texto nos mostra que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha a genealogia de Jesus Cristo. As mulheres que chegaram e deram à luz a Jesus, até chegar a Jesus. Se você entrou aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, e sua vida é caracterizada por horrores, feitos,
pecados horrorosos, tristes. E se tem uma vida de aparência, às vezes uma pessoa tem uma aparência de certinho por fora e por dentro é um lobo voraz. Eu quero te dizer uma coisa, que Jesus Cristo morreu na cruz para transformar lobos em ovelhas. E se você se arrepender do seu pecado nessa noite, qual seja o seu pecado, prostituição, se envolveu com problemas de drogas, problemas familiares, adulterou como Davi, os mais horríveis que forem, o Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas como você. Deus dá uma nova oportunidade na sua vida, a partir do momento que você se arrepende. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ninguém amou você nesse mundo como Jesus te ama. E não existe ninguém que possa ser resgatado por Deus, que possa ser perdoado por Deus, basta você querer e aceitar Jesus. O que nós vamos fazer nesse tempo de Natal? Deixe de ser ansioso, abandone essa vida de vitimização e confie em Deus, porque Ele é fiel. Meu irmão, minha irmã, pare de chorar e para de achar que você é o dono da sua própria vida, que você não é. A sua vida está escrito no livro da vida de Deus, todos os dias. Todos os dias. Arrependa-se do seu pecado. Viva uma vida de obediência. Obediência a Cristo, a palavra de Deus. Porque Ele morreu por mim, morreu por você, e te comprou na cruz do Calvário com o seu sangue. Que coisa mais linda que isso? Ninguém no mundo vai te amar mais que Jesus. Ninguém. É um amor incondicional. Aliás, tem uma condição. Você se arrependa e aceite como seu pecador, como seu salvador, e esse pecador deixará de existir a qualquer momento. Por pior que seja o que você tenha feito na vida, arrependa-se. Deus espera por você. Deus ama você. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que te dê a bênção. E que você passe a acreditar nesse Deus, que é um Deus confiável. Um Deus que é o Rei dos Reis, o Rei da Glória, que vem de uma linhagem, de uma estirpe de reis. E é um Deus gracioso, que quer trazer a salvação para você, para a sua vida, nessa noite. Que Deus possa verdadeiramente recebê-lo nos seus braços, te dar uma vida de qualidade, de santidade, todos os dias. E quando estivermos fracos, não deixe de vir à igreja, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar. A oração nos aproxima de Deus. Sozinho, lá na sua casa, no seu cantinho, no seu quarto, abra a Bíblia, leia e ore e diga: Senhor, jamais vire o seu rosto para mim, porque eu te amo, Deus da minha salvação. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti. Sabemos que o Senhor é um Deus que nós podemos confiar, porque o Senhor jamais irá nos decepcionar. As pessoas sim, mas o Senhor jamais. E confiamos fielmente nisso, na Tua palavra. Por isso, ó Deus, toma-nos nas Tuas mãos nesse momento. Tire esse lobo voraz de dentro de nós e nos traga, Senhor, para o Seu aprisco, porque somos ovelhas do Seu rebanho. Que as nossas palavras sejam palavras de alento ao nosso irmão.
que no nosso dia a dia possamos ser sal e luz, onde quer que o Senhor nos coloque, e que a sua graça nos alcance a todo momento. Fica conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.